Está voltando, vamos a mais uma notícia que é em relação a Bill Gates, que lá em Munique, na Alemanha, agora no dia 18 de fevereiro passado, ele disse que o mundo deve se preparar para uma pandemia. Escute aqui a notícia. A comunidade internacional deve se dar conta de que tem que se preparar para uma pandemia. Quem disse isso foi Bill Gates, fundador da Microsoft, na Conferência de Segurança em Munique. Tomando como exemplo a epidemia do Ebola na África Ocidental em 2014 e 2015, a gripe espanhola em 1918 e mencionando a possível invenção de um vírus com fins terroristas, Gates considerou possível uma catástrofe a nível mundial. Segundo o empresário americano, as guerras e os movimentos de agitação caminham lado a lado com as doenças e são mais propensos a provocar uma pandemia. E ele diz que apareçam na natureza ou pelas mãos de um terrorista. Os epidemiologistas dizem que uma doença transmitida pelo ar, que se propague rapidamente, pode matar 30 milhões de pessoas em menos de um ano. Ele afirmou isso durante esta reunião em que haviam responsáveis da diplomacia mundial. O interessante é quando ele fala aqui pelas mãos de um terrorista, ele esconde que isso pode vir dos líderes mundiais que trabalham em segredo para que haja uma redução populacional. E ele deu a dica aqui, que esse vírus pode matar 30 milhões de pessoas se for jogado pelo ar, se for lançado, transmitido pelo ar. Então aqui é a dica de como eliminar populações sem precisar soltar uma bomba. E esses grupos globalistas, tem vários nomes, globalistas, iluministas, esses líderes aqui, que não aparecem nas manchetes de jornais, porque quem controla toda a mídia são eles têm a intenção. Lá existem as pedras da Geórgia, não sei se você já ouviu falar nas pedras da Geórgia, mas está lá esculpido naqueles monólitos, que a população mundial deve ficar em 500 milhões de pessoas. Ou seja, isso é uma redução drástica da população mundial. E esse é o objetivo desses líderes mundiais. Porque quanto menos gente, e só eles puderem ficar, ótimo. Aquele filme 2012 retrata muito bem isso. A liderança mundial entrando dentro daquelas arcas, só eles poderiam pagar para ficar ali dentro. Hoje os bunkers que estão aí espalhados, só os grandes líderes têm acesso a esses bunkers, porque no caso de uma catástrofe mundial, eles estão escondidos lá dentro. Gates disse que é bastante provável que o mundo viva uma epidemia assim nos próximos 10 ou 15 anos. Para lutar contra as pandemias globais, também se deve lutar contra a pobreza. É por isso que corremos o risco de ignorar a relação entre segurança de saúde e segurança internacional. Ele disse isso. Sua fortuna com a empresa de software Microsoft e agora destina milhões de dólares para filantropia. E pediu que os Estados Unidos invistam na pesquisa para desenvolver tecnologias capazes de criar vacinas em poucos meses. O custo global na preparação diante de uma pandemia está estimado em 3,4 bilhões de dólares por ano. Porém, a perda anual que uma pandemia provocaria poderia alcançar os 570 bilhões. Então está aí o anúncio do Bill Gates, o alerta que ele faz é que uma pandemia poderá dizimar a população mundial em poucos anos. E isso é o que eles pretendem. Não é à toa que as doenças surgem de uma hora para outra e começam a destruir. No Brasil ninguém fala que esse mosquito da dengue que está aí foi efeito de modificação genética, mas você não vê, já fizemos um vídeo sobre isso, você não vê a mídia mencionar. E aí evoluiu, vem a chikungunya e tudo quanto não presta, agora a febre amarela, uma doença do início do século passado, e ninguém mostra a real causa de como isso surgiu. Modificação genética. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.